Graça e paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Daniela Benatti e hoje eu vim dar um testemunho forte, impactante, sobre o meu terceiro filho, que é o Gabriel. Nessa semana ele completou 4 aninhos e eu vim falar a respeito um pouco da gestação e sobre esses 4 anos que nós temos caminhado com Jesus e ensinando o Gabriel também. E eu vou começar falando que Deus é bom, o Senhor, Ele nos ajuda e na presença do Senhor nós podemos passar por tribulações, mas o Senhor nunca nos abandona. E eu sou mãe já de 3 crianças e antes do Gabriel eu já tinha o Davi e a Carolina. O Davi, quando eu engravidei, ele tinha 10 anos e a Carolina tinha 5 anos. Essa terceira gestação, ela nos pegou assim desprevenidos. Nós não imaginávamos que seríamos pais de 3. E quando eu engravidei do Gabriel, foi realmente na surpresa. Eu senti, nas gestações anteriores, eu sempre tive um pressentimento que eu estava grávida. E no terceiro eu tive sonho, né? O Senhor me visitou 3 vezes e eu sonhei inclusive com o rostinho do bebê e era um menino no meu sonho. Então, quando eu fiz o exame, o teste de farmácia em casa e deu os 2 pontinhos rosa, eu fiquei um pouco assustada, porque eu não estava esperando realmente engravidar aos 40 anos. E a minha primeira reação foi assim, de preocupação. Eu lembro que quando eu fui mostrar para o meu esposo, o Fábio, ele estava sorrindo e eu chorando. E eu falei, eu tô grávida. E ali eu chorei um pouco de preocupação, como que eu daria conta, né, de 3 filhos. E ele ficou muito feliz. E ali a gente, em poucos minutos, da minha preocupação ali de imaginar como seria, em minutos eu já estava elaborando a primeira festa de aniversário desta criança, que eu ainda não sabia se era menino ou menina. Então foi uma alegria, nós chamamos os nossos filhos, contamos, olha, vocês vão ter um irmãozinho, e foi uma alegria tremenda. E logo no começo, eu já procurei, né, uma médica, e desde o início já comecei o pré-natal e fiz os primeiros exames, estava tudo ok, tudo caminhando normalmente. Com 3 meses, eu descobri que eu estava grávida em novembro e em final de janeiro para fevereiro, o Senhor falou comigo. No meu íntimo, ele falou, faça um voto pela vida do bebê. E como eu já tinha tido, né, e tenho muita experiência nessa área que a gente ouve a voz do Espírito Santo e a gente já consegue identificar que é o Senhor, então prontamente eu entendi o que Deus queria, que eu fizesse um voto pela vida do nenê, e ali eu fiz, né, dei uma oferta na igreja, e a gravidez caminhou muito bem. Quando eu fui, e aí entramos no ano de 2020, né? De janeiro para fevereiro veio ali já o início da Covid-19 e em março, quando nós fomos colocados para home office no trabalho, eu já estava no 6º mês, entrando no 6º mês, e eu fui fazer os exames. E ali eu descobri que eu estava com uma toxoplasmose. 10 dias antes de eu descobrir, eu peguei uma virose
Nós já estávamos em casa, não saíamos, né? Porque a gente já estava no regime ali do fique em casa. Então, a gente não saía para comer fora, não pedíamos comida fora. Eu peguei uma virose que eu não sabia o que era, liguei para a médica falou, toma aqui esse remédio, porque gestante não pode tomar qualquer coisa. E ali eu passei muito mal, eu cheguei a emagrecer bastante, inclusive. Quando eu voltei 10 dias depois para fazer os exames do 6º mês, eu descobri que eu tinha toxoplasmose. E aí eu lembro que numa tarde, final de março já, ela me ligou e a doutora falou, Daniela, eu preciso que você venha no consultório amanhã, se possível, porque os seus exames deram uma alteração muito alta. O laboratório me ligou e lá no laboratório eles já ficaram preocupados. Então eu gostaria que você viesse amanhã sem falta. Aí eu fui, eu e o meu esposo. Chegando lá, ela explicou que eu tinha pego uma toxoplasmose. Nas anteriores, eu não tive. Então, ela me explicou o que era, a gravidade, porque eu estava com uma infecção altíssima. E a partir dali, eu teria que tomar uma medicação muito forte e partir ali para uma extração do líquido amniótico, para eles fazerem um teste no líquido para ver se o nenê tinha sido infectado. Ela já tinha colocado todas as possibilidades que era invasivo e quais os riscos. Então eu optei por tomar os antibióticos e ali passei os 3 meses seguintes tomando aquele remédio fortíssimo. E no 8º mês, e a gestação ela andou, ela caminhou muito bem. Fora isso, eu não tive nenhum problema na gestação, nenhum mal-estar, nada. Só que a nossa preocupação era com o nenê. E aí o Senhor sempre me lembrou. Eu fiz um voto, né? Eu fiz um voto de gratidão pela vida do meu filho. Então, eu tinha muita fé que nada ia acontecer com ele. E quando eu já estava partindo para o 9º mês, eu já tinha a data da gestação, da cesárea, porque eu quis agendar uma cesárea. Então, nós já tínhamos decidido, eu e a doutora, por uma data. Só que dentro de mim, eu tinha um desejo de uma data antes, que eram 5 dias antes da data que ela sugeriu. Mas eu acatei a decisão dela de fazer na data tal e tudo bem. E o Gabriel nasceria ali em julho, né, dia 19 de julho. Então, desde quando eu descobri, comecei a medicar e passaram-se quase ali os 3 meses, eu fiquei super bem, né? Só que os remédios, eles mexiam com o labirinto, né? Então, eu andava meio que ancorando, mas por conta do remédio. Eu andava meio que me segurando nas paredes em casa. E com quase 9 meses, eu tive uma sensação. Acredito que o Espírito Santo tenha me tocado nesse momento, e eu falei para mim assim, eu quero mudar de médica. E a minha médica era maravilhosa, super atenciosa, me respondia sempre, mas algo que eu já tinha vivido isso antes, falou para mim, troca de médico. E eu nem me despedi da doutora, eu procurei ali nos meus contatos o doutor que tinha feito o parto da Carol, doutor Daniel, e eu liguei para ele, eu falei, doutor, lembra de mim? Sou Daniela. Ele lembrou, ele falou, marca com a minha secretária, no outro dia eu fui lá no consultório. Só que eu já estava para parir, eu já estava com a barriga enorme. Aí ele, Daniela, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ai, doutora, aí eu contei tudo para ele, que os meus exames estavam todos normais, com exceção
dessa toxoplasmose, que eu já estava sendo medicada, mas que eu senti de trocar de médico. Ele ficou até que surpreso, ele não quis pegar o meu caso, ele falou, mas como assim? Eu não posso. Eu falei, não, doutor, o senhor já fez o meu parto da Carol, eu confio no senhor. E aí ele aceitou. E ali eu coloquei para ele assim, doutor, eu gostaria de pedir e de saber se é possível eu agendar o parto 5 dias antes do que a doutora anterior tinha pedido. E ele falou assim, qual data você quer? Aí eu falei, eu gostaria de 15 de julho, né? O outro era, ou ia ser dia 20 de julho. E aí ele fez as contas e ele falou, dá para fazer sim. Então tá bom, você quer nessa data? Ok, horário tal, esteja na maternidade. E nós estávamos no meio do auge da pandemia, julho de 2020. Então eu já sabia que não poderíamos receber visitas, não teria ninguém ali quando nasce o nenê para ficar na janela acompanhando. Isso tudo o médico já falou que não seria possível e tudo bem. Então o meu marido, ele ficou muito surpreso porque ele também gostava da outra doutora, mas o Espírito Santo falou comigo, né? E aí eu saí daquela sala, daquela consulta já com tudo marcado, faltando menos de 20 dias para o neném nascer. E aí nós já sabíamos que seria o Gabriel, já tínhamos feito, né, o exame, já tínhamos dado esse nome para ele, estávamos felizes e ansiosos. E no dia 15 de julho, pela manhã, eu acordei animada, feliz, mas algo me deu um pouco de temor, porque é como se eu já pressentisse que algo aconteceria, né? E mesmo naquela situação de alegria, tô indo ganhar o nenê, eu chorei escondido, porque eu não queria mostrar ali para os meus filhos que eu estava, né, nervosa. Então eu passei a manhã toda ali, pensativa, em oração, clamando a Deus para que desse tudo certo. E aí antes de irmos para a maternidade, a minha pastora me ligou, me abençoou, né? E nós saímos ali, eu e meu esposo, só nós dois, e fomos para a maternidade. Chegando lá, fizeram todos os primeiros procedimentos, né, de internação, ouviram o nenê, aquele exame que coloca para escutar o coraçãozinho na barriga. Tava tudo normal, tudo bem. E aí, como não poderíamos ter visitas, eu combinei com o Fábio, olha, a gente vai transmitir ao vivo pelo Facebook o parto. Então, nós enviamos o link para todos os familiares, os amigos, hora tal vai acontecer e tal. E fizemos tudo aquilo. E aí a cesárea começou tranquilamente, eu já tinha passado por 2, eu já sabia como era todo aquele procedimento, né? E aí, quando o Gabriel estava para nascer, para vir já, para nascer mesmo, o doutor, ele falou, olha, o nenenzinho vai nascer, né? Eu tinha contratado uma cinegrafista para gravar todo aquele momento, e o Fábio no celular transmitindo ao vivo. E aí o doutor falou, olha, eu tô tirando o nenê, e aí pairou-se um silêncio naquela sala. O Gabriel não chorou, o que eu imaginei? Ainda não nasceu, né? E aí todo mundo ficou em silêncio. E aí o Fábio, que estava filmando, ele veio para o meu lado, né? E aí eu falei para ele, o nenê já nasceu? Aí ele não falava nem que sim, nem que não. E você tá filmando, né? Eu falei baixinho ali, você tá filmando? Ele não, travou. E ali eu já, como assim travou? Como assim travou? Já estava tudo certo? O que está acontecendo? E aí o doutor viu que eu fiquei um pouco alterada e ele me acalmou com essas palavras, muito gentilmente. Ele falou assim, Dani, calma que o nenê, ele ainda está dormindo
Ele não acordou, então fica tranquila. E tudo bem, eu entendi que estava naquele procedimento, né? E eu sabia que eu já tinha visto alguns vídeos de bebês que nascem e estão ainda ali na bolsa, né? E eles continuam dormindo mesmo. Eu imaginei isso para o meu nenê. E passaram-se pelo menos uns 20 minutos. E esse menininho não chorou. Naqueles minutos que eu estava deitada naquela mesa, eu não imaginava nada contrário ao receber o meu bebê, né? Então, eu ficava só ali na expectativa. Mas o Senhor me fez lembrar do voto. E ali veio na minha cabeça, o que está acontecendo, né? E quando rompeu-se aquele silêncio, eu ouvi lá no final o nenezinho chorar. E aí ele chorou. E aí eu falei, ele acordou, né? E me trouxeram ele depois desses 20, acho que foi até um pouco mais. Me trouxeram o Gabriel e ele era todo rosa. Aí eu falei, nossa, ele é todo rosinha. Mas o que eu não sabia foi que o Gabriel, ele nasceu sem vida, né? E essa semana ele completou 4 anos. E eu resgatei ali nos arquivos a pasta do nascimento dele. E eu fui olhando vídeo a vídeo, as fotos, e eu abri um vídeo que eu não tinha assistido desde que ele nasceu. Eu não tinha visto aquele vídeo ainda. E eu abri naquele arquivo e ele estava todo rosa, só que as mãos e os pés dele estavam meio que preto, não era roxo, era cinza, porque o sangue tinha começado a circular no corpinho dele ainda há pouco tempo e não tinha chegado nas extremidades. E naquele vídeo dá para ver com muita clareza a mão do Senhor, o milagre, né, que o Senhor operou naquele dia, naquele 15 de julho de 2020. E eu só soube que o Gabriel nasceu sem vida no outro dia. Lá na mesa, no pós-operatório, ninguém falou nada, nem o meu esposo. E aí no dia seguinte que o médico foi na sala, ele começou a falar sobre todo o procedimento do dia anterior. Eu não estava entendendo nada que ele estava falando. Aí quando ele saiu, eu falei, amor, eu não estou entendendo. Aí o meu esposo me contou. E ali eu fiquei meio que anestesiada, maravilhada, agradecida. Eu chorei muito. E por ter o meu nenê, né, comigo. E como nós estávamos enfrentando ali aquela pandemia, os bebês não podiam ficar no berçário. Eles tinham que ficar com as mães no quarto. Então eu pude ficar com ele os 3 dias ali comigo, do meu lado. E em todos os momentos eu louvei ao Senhor, eu dei graças. Eu colocava a mão na cabecinha dele e eu falava, obrigada. Obrigada, Senhor. Porque eu não sei como seria se o Senhor tivesse decidido por não trazê-lo de volta, né? Então eu fiquei muito agradecida. E eu já gravei um outro vídeo onde eu conto o meu testemunho desde da primeira gestação. E os detalhes de todo o processo ali na maternidade
não foram tão simples, porque ele passou por vários procedimentos por conta da toxoplasmose. Ele foi furado inúmeras vezes para tentarem conseguir tirar o líquor, né, da medula. Ele foi furado várias vezes para outros procedimentos e aquilo ali me deixou bem abalada. Teve um dia que eu clamei ao Senhor, eu falei, eu não estou suportando mais ver. Ele era pequenininho, magrinho, ele não era tão gordo, mas no terceiro dia ele já tinha emagrecido um pouco, então ele era pequenininho. E eu falava, Senhor, ele volta todo marcado, todo furadinho. E ali eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor puder atender este meu pedido, cria o líquor, porque elas furam ele todos os dias. E ele não tem líquor porque ele era recém-nascido, não tinha criado. E ali eu falei para Deus, por favor, cria o líquor nele, porque se não criar, ele não vai embora comigo. E eu não queria voltar para casa sem o nenê. E para honra e glória do nome de Jesus, no quarto dia, eles conseguiram colher o exame. E o médico veio, deu alta, falou, olha, nós colhemos, deu tudo certo, vai sair daqui 10 dias o resultado. Muito obrigado, o nenê tá bem, ele é saudável. E nós fomos para casa com o Gabriel, né? Perfeito e saudável. E o crescimento do Gabriel foi normal. Uma criança risonha, que se mexia muito, que batia o pé, a mão, que começou a balbuciar ao 6º mês, comia, mamava, né? Ele mamou até 1 aninho, então quando chegou o tempo da alimentação, ele comia de tudo, bebia tudo, mamava, uma criança saudável. Com 1 ano, eu já tinha, com o Davi, eu já tinha tido uma experiência dele começar a falar, né, mamã, papai, com a Carol também, a Carol falou até antes. E o Gabriel, com 1 aninho, ele era muito ágil, motoramente, não sei se é essa palavra, mas ele tinha muita agilidade motora, então ele sentou muito rápido, ele engatinhou rápido, ele ficou de pézinho, sozinho, rápido. Então ele era uma criança muito ativa. Com 1 aninho, eu não tinha percebido isso ainda, mas uma amiga minha, ela é fono, a doutora Flávia, ela falou, Dani, você não acha que o Gabriel, ele não aponta, ele não se comunica? Você não acha que era bom procurar um especialista? Aí eu não tinha entendido ainda aonde ela queria chegar. Aí eu falei assim, mas como assim, né? Ela, Dani, procure um especialista. Mas um especialista de quê? Ela procura um neuro. Quando ela falou um neuro, aí eu falei assim, mas gente, a criança é normal. Aí eu fui pro Google, né? Aí eu fui lá, crianças de 1 ano que não falam, que não apontam. Eu não achei nada de diferente. Aí eu falei assim, não vou procurar, né, nada. Meu filho é normal, ele é saudável. Com 1 ano e 3 meses, aí eu comecei a observar que ele não olhava na gente, nos olhos, ele não interagia, só que anteriormente eu não tinha observado isso, porque eu tenho vídeos dele olhando fixamente pra gente, parecia que ele queria falar. Então eu não tinha observado isso antes. E com 1 ano e 3 meses, quando ele já andava, ele começou a andar na ponta dos pés.
Até ali, normal, porque o Davi meu também tinha andado na ponta dos pés e eu não achava aquilo estranho. E aí eu procurei um especialista quando ele tinha 1 ano e 5 meses. E ali o neuro, ele falou, vamos iniciar uma investigação de autismo. E eu, até aquele momento, eu não tinha tido nenhum conhecimento sobre autismo, eu não sabia o que era, o que fazia, eu não tinha parentes nessa condição, eu não tinha ouvido falar sobre isso de verdade. Com tanta informação na internet, essa parte passou por mim desapercebida, porque eu não sabia nada sobre o assunto, zero. Foi aí que a parte humana, né, eu como cristã, como mulher de Deus, com todas as experiências que eu já passei com Deus, eu me abati. Eu caí numa tristeza muito forte. Eu não tive depressão, nada disso, mas eu fiquei abalada. E olha, quando a gente não tem informação, e o diabo, ele começou a jogar pensamentos dentro de mim. Eu olhava para o Gabriel, uma criança saudável, que ele é saudável. Como eu não tinha o entendimento do que era autismo, do que é ser autista, o diabo começou a falar assim para mim: vão brincar, vão zoar com ele na escola, ele não vai ter amigos, ele não vai casar. E quando aquele pensamento veio dentro do meu coração, meu filho não vai casar, ele não vai ter família. Aí eu fui para os pés do Senhor. Eu falei: Jesus, o que vai acontecer com meu filho? E nessa fase, nesse período, ele comia tudo. Ele parou de comer tudo. E eu, ainda sem ter lido, procurado, pesquisado algumas coisas importantes sobre o autismo, eu falei assim: ah, você não vai comer? Você vai comer sim. Ele já tinha 1 ano e meio, 1 ano e 5, 1 ano para 1 ano e meio. Ah, você não vai comer? Você vai sim. Ele já não mamava mais no peito. Eu deixei ele o dia inteiro sem comer, porque o que eu oferecia, ele não queria. Tudo que ele sempre comeu, a papinha, a fruta, o suco, ele rejeitou. Restrição alimentar, que chama, né? E eu falei assim naquele dia: eu vou deixar ele o dia inteiro sem comer. Não por maldade, mas eu queria vencê-lo. Eu imaginei, criança com fome vai comer. E eu deixei o dia inteiro. Ele sem comer, eu não ofereci nada, só água. Quando foi no final da noite, já às 7 da noite, hora da janta, eu falei: agora ele tá com fome, ele vai comer. E ele não comeu. E quando ele recusou comer o arrozinho, a carninha, amassadinho, caiu a minha ficha. Que eu passaria ali agora por um período de muito aprendizado e eu precisava ser forte. Foi o que veio na minha cabeça. E ali eu declarei para a vida do meu filho que não importava a condição dele. Ele não é laudado ainda,
Até hoje, ele tem 4 anos, ele não tem laudo de autismo. As características dele nos mostram, ele faz terapia, ele já fez, ele faz acompanhamento, né, terapêutico, ele já passou por algumas psicólogas, por fonos, por AT, por psicólogo, né, já falei, e pelo neuro. E também por uma nutricionista especialista em crianças autistas que têm restrição alimentar. Então, naquele dia, eu decidi que eu faria de tudo para que o meu filho crescesse o melhor possível, com a condição que Deus permitiu, sendo autista, que para mim não tinha problema nenhum, depois que eu fui entender o que é ter um filho autista. E ali eu me transformei numa leoa. E aí, tudo que eu posso, tudo que está ao meu alcance, eu coloco à disposição do Gabriel. Então, só que foram 4 anos que eu falei muitas vezes com Deus. Muitas vezes. E na época que ele ainda estava com muita restrição alimentar, eu chamei o Senhor para um papo íntimo. Eu falei, Senhor, eu sempre fiz votos, Deus, pela sua benevolência, sempre me atendeu. Eu falei, eu vou fazer um voto. Jesus, eu queria que o Gabriel falasse pelo menos uma palavrinha até o dia tal. E ali no meu íntimo com o Senhor, na minha oração, no meu clamor, eu falei, me dá um sinal que o Gabriel vai falar, né? E aí eu pedi para Deus que fizesse a minha vontade até uma data específica. E como eu tive já muitas experiências onde o Senhor me respondeu, me atendeu, eu falei assim, Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer, então eu criei que naquela data ia acontecer. E nada aconteceu. O Gabriel não pronunciou nada. E aí, num domingo, né, que era data antes do domingo, desculpa, eu fui pro culto. E naquele culto eu estava bem abalada. Eu estava muito abalada. E eu falei assim, o que eu fiz de errado, né? O que eu estou fazendo de errado porque Jesus não me respondeu? E naquele dia, uma amiga minha, missionária, a Jaque, ela ministrou na minha vida. E só Deus sabia tudo que eu tinha conversado com ele. E ela falou assim para mim, o Senhor manda te dizer que não é no tempo que você quer, é no tempo dele. O Gabriel é do Senhor, é ele que cuida. Não será do seu jeito, será do meu jeito, do jeito de Deus. E ali eu descansei, eu entreguei toda a minha ansiedade nas mãos do Senhor e falei para mim mesmo, não temas, né? A Bíblia, ela tem, para cada dia do ano, o Senhor fala, não temas para nós, né? Está escrito 365 vezes na Bíblia, não temas, não tenha medo. E ali eu tomei aquilo como uma resposta do Senhor. Vai ser no tempo de Deus. E de lá para cá, o Gabriel, ele começou, ele fala pouquíssimas palavras, ele começou a balbuciar ali perto dos 2 aninhos e meio. Um mamã, né? Ele fala um mamã hoje.
Ele ainda não se comunica com frases, não. Ele não se comunica com ainda com o que ele quer. O que ele faz? Ele pega a nossa mão e leva até o objeto ou a coisa que ele deseja pegar no que está no alto. Então, ele se comunica conosco desta forma. Ele gosta muito de um desenho que é a Peppa Pig. Ele é apaixonado pelo George. Quando passa o George na tela, ele ri, ele ama o George. E aí, esses dias nós estávamos assistindo, né, procurando um filme ali com as crianças na Netflix, e quando colocam todas aquela tela que tem todos os quadradinhos para você escolher qual que é o filme que você quer, a Peppa Pig, como ela tá full time nas TVs de casa, já aparece a Peppa Pig ali. Ele saiu de onde ele estava, ele foi na televisão e colocou o dedinho ali na Peppa. Muito bonitinho. Aí o pai dele falou assim, só porque você falou o que você quer, você vai assistir. Aí colocou lá o desenho para ele. Eu ainda, hoje, né, nós ainda temos essa dificuldade com o Gabriel, porque ele não verbaliza, né? Ele está na escola, ele vai o período integral das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. E quando o Gabriel começou na escola, o meu receio maior era, ele não fala, né? Ele não se comunica, ele não fala não vai falar se tá frio, se tá calor, se ele tá com sede, se ele tá com fome. E Deus deu uma professora tão maravilhosa para ele, que ela é tão amorosa com ele, que hoje ele começou a comer na escola o arroz e o feijão. Ela falou para mim que ela esconde no finalzinho, embaixo da comida, o caldinho do feijão, uma carninha bem trituradinha. Ela ligou para mim e falou que, olha, ele começou a comer. E eu vejo que a mão do Senhor é realmente ela que está guiando o tempo do Gabriel para cada coisa, né? Nós temos essa ansiedade como mãe, como pais, e eu como uma mãe muito protetora, eu sou mesmo. Eu não vejo a hora do Gabriel falar, né? Mas eu já entreguei ao Senhor, eu falei, amém, será na hora que Deus determinar. E quando a professora me ligou, ela falou assim, mãe, não se preocupe. Eu amo o Gabriel. Eu cuido dele como se ele fosse meu filho. Então, o Senhor tem colocado pessoas, situações que nos deixa mais tranquilas, né, no dia a dia. E no começo do ano, uma amiga minha da igreja, ela estava com uma dor, ela teve uma torção no ombro, estava com uma dor muito forte, e ela foi até uma amiga dela, que é acupunturista, é psicóloga, lá no meu condomínio. Olha como Deus é lindo. E a Jennifer estava com essa dor, ela foi na casa da amiga dela, que faz acupuntura, fez ali uma sessão, uma terapia, e Deus falou para Jennifer, fala do Gabriel para Renata, né? E ali a Jenny contou o meu caso, contou o caso do Gabriel. E essa terapeuta, ela não atende criança, né? E aí ela falou assim, tá bom, eu vou ver, né? Pode passar meu contato, pede para a Daniela me chamar. E aí, quando a Jenny me contou, olha, Dani, ela faz acupuntura, você não quer tentar? Ela já teve sucesso em outros casos. Eu falei assim, eu quero tentar.
claro que eu quero, já liguei no mesmo dia. Aí a Renata, um ser humano incrível, incrível, ela falou assim, olha, eu não atendo criança, tá? Mas porque a Jennifer me pediu, vamos fazer uma sessão para você ver como é? Eu, claro, né? E ela mora, gente, no lado do meu prédio, ali no mesmo complexo. Aí no dia que ela marcou, ela foi, e é acupuntura laser. Eu nunca tinha ouvido falar em acupuntura laser. Para mim era com agulha, eu imaginava que era com agulha. Aí eu já fiquei pensando, meu Deus, mas como que ela vai conseguir furar o Gabriel? Porque o Gabriel não para, o Gabriel vai bater, vai chutar. Aí eu só fiquei ali meditando em como seria. Quando ela chegou, ela, não, é a laser. Aí eu, nossa, que moderno. E aí ela pegou o Gabriel, no primeiro dia foi um pouquinho difícil, porque ele não aceita qualquer coisa. E ali, ela com toda aquela paciência, aquele tato, né, que ela tem, ela é evangélica também, ela calma, que vai dar tudo certo. E fez ali a primeira sessão. E ela falou assim para mim, ó, eu vou tocar aqui nos pontos de fala. E ela fez ali, né, os pontos. No outro dia, o Gabriel começou a balbuciar sílabas, meio que, né, tudo assim ainda embaralhada. Mas ele começou a falar ali. Aí eu liguei e falei para ela no WhatsApp, Rê, você não sabe, ele começou, né? Eu fiquei maravilhada. E a gente combinou 2 sessões por semana, de segunda e de sexta. Então ela veio na segunda, né? Ela fez o primeiro dia, foi na segunda. Quando ela voltou na sexta-feira, ela falou assim para mim, durante a sessão, né? Ela falou assim, Dani, preciso te contar uma coisa. Posso te contar o que aconteceu comigo na igreja? Eu, claro, né? Adoro testemunho. Ela falou assim, eu estava lá na minha igreja e veio uma missionária, uma profeta muito usada. E ela veio até mim e falou assim, você vai atender uma criança, e a missionária não sabia nada da vida dela, né? E ela falou assim, você vai atender uma criança, e através da sua vida, Deus vai operar um milagre tão grande na vida dessa criança que nem a medicina vai explicar. E quando ela contou para mim, aí eu falei assim, mas quem que é, né? Ela falou assim, é o Gabriel, porque eu só atendo o Gabriel. E ali eu chorei, né? Muito agradecida, porque o Senhor realmente nos surpreende, né? A cada momento, em relação ao processo do Gabriel, o Senhor coloca pessoas usadas por Ele e através delas para fazer com que o meu filho seja muito bem tratado e que através de toda a terapia, eu creio que no tempo do Senhor, o Gabriel vai falar, né? Então eu fiquei assim, meu Deus, o Senhor mandou de novo um bálsamo para os nossos corações, para ficarmos aliviadas. Hoje ele tem 4 aninhos, então hoje ele já começou a falar algumas poucas coisas que a gente já sabe mais ou menos o que seria. E eu creio muito, né, na minha vitória. Então hoje eu já li muito sobre o autismo. E quando nós fomos num terapeuta dele, um psicólogo do Gabriel, a doutora, ela falou assim para nós, falou para mim, ela não falou para o meu esposo, ela falou assim para mim, você sabe que o seu marido, o pai do Gabriel, ele é autista, né? Aí eu falei assim, eu sei. Por quê? Porque quando eu comecei a observar as coisas
as manias e a forma como o Gabriel agia, eu comecei a lembrar de como meu marido é. Eu falei assim, amor, vamos fazer um teste aqui, um teste da internet. Não façam isso em casa, mas eu fiz um teste do Google. E lá tem algumas perguntas e no final dá o resultado. Não oficial, tá? Claro, não é oficial. E aí o meu marido deu 9 de 10 para o autismo. E hoje ele tem a consciência disso, ele falou, eu lembrando da minha infância, de tudo que eu passei e de como eu sou hoje, realmente eu sou um autista. Então, olha que engraçado, né? Meu esposo, ele passou a vida inteira se achando diferente, com complexo de inferioridade muito grande, com poucos amigos. Só que o que sobressai nele? Ele é muito inteligente. Ele é extremamente inteligente. Então, eu achava que essa inteligência dele toda era chatice, porque ele é bem chatinho. E aí hoje, né, respeitosamente, eu entendo que ele não era chato, é porque ele é autista. E eu passei a respeitá-lo muito mais do que os 22 anos que nós estamos juntos, que eu sempre falava, caramba, poxa, mas por que você é assim? Poxa, você é chato, nossa, você só gosta de fazer essas coisas desse jeito. E era mesmo, ele era muito... E hoje eu entendo, porque o meu filho é muito parecido. E aí eu falo para ele, nossa, vamos fazer tudo para que o Gabriel tenha um desenvolvimento não tão traumático, que ele tenha amigos, que ele seja super sociável, né? Nós estamos nesse caminho, persistindo esse caminho. Então, hoje eu explico para os irmãos, o Davi e a Carol, a condição do irmãozinho dele, né? Eu falo, olha, o Gabriel, ele é autista. E o que é autismo? Aí eu fui explicar para eles, é uma condição neurológica, ele não tem doença nenhuma. O Gabriel, ele não é doente, ele tem uma condição que faz com que ele haja, né? Eu não sei os termos corretos, tá, que a medicina usa, mas a condição dele impede dele fazer algumas coisas nesse momento, só que nós cremos num Deus, e nós cremos que Deus vai operar um milagre grande na vida do teu irmãozinho. E aí a Carol, às vezes, ela fala, ela esquece, né? Eu acho que ela esquece, ela fala assim, mamãe, mas por que o Gabriel não fala com a gente, né? E dói, né? Dói ver que a irmã quer se comunicar e ele não responde, né? E aí eu sempre lembro. E aí o ensinamento disso tudo dentro do meu lar, dentro da minha casa, é assim, Carol e Davi, sejam os protetores, né? Não só do Gabriel, que é o irmão, protejam os amiguinhos que estão, que os colegas tiram sarro, se eles forem diferentes, crianças especiais. Eu quero que vocês sejam os protetores dos amiguinhos na escola. Porque eu estou ensinando que o Gabriel, ele também é diferente. Então, isso tudo veio, essa lição, como nós, como pais, mas como ser humano, para educar os nossos filhos a tratar o outro que é diferente, de igual para igual, e muito melhor até, se for o caso, né? Nós vemos aí casos de bullying, e eu sempre pergunto para os meus filhos, Davi e Carolina, Davi e Carol, vocês não são
as crianças que fazem o outro chorar, né? Eu sempre pergunto. Carol, você é a que protege a amiguinha? Ela fala, sim, mãe, eu não deixo. Quem vai falar alguma coisa para um amiguinho especial que tem lá na aula, eu falo que não pode. É isso mesmo, Carol. E o meu, Davi, que vai fazer 14 anos, ele fala, não, mamãe, eu não deixo, não. Eu falo, eu defendo. Isso mesmo, Davi. Então, nós estamos aprendendo e eu estou ensinando os meus filhos a serem seres humanos melhores, por conta da condição do meu filho, que eu não tinha tido oportunidade antes de ter esse contato. E depois, passado todos esses anos, né, esses 4 anos, eu peguei assim na minha memória toda a minha infância, o jeito que o meu pai era. O meu pai muito provavelmente era autista. Muito provavelmente. Só que a condição, né, 70 anos atrás, meu pai já é falecido, não se falava sobre isso. Só falava, o Zé, o nome do meu pai era José. O Zé é esquisito mesmo. Então, meu pai ele não saía de casa, só saía para trabalhar. Ele só usava cor azul. Só azul, a vida inteira eu só vi o meu pai com uma cor na vida, azul. Ele não fazia determinadas coisas e eu achava, nossa, o pai é metódico, né? Eu brincava com as minhas irmãs, o pai é metódico. O pai é chatinho, né? Não mexe se tirar do lugar tem que pôr no mesmo lugar, senão ele ia lá e arrumava. Então, eu relembrando a minha fase da infância, adolescência, a juventude antes do meu casamento, muito provavelmente o meu pai era autista, né? E foi uma pessoa maravilhosa. Tinha lá o jeitão dele, mas ele era uma pessoa maravilhosa. Então, eu quero deixar também um versículo que eu oro muito e ele sempre me vem à cabeça, que está em Romanos 9:37. E diz assim: mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o Senhor tem nos ensinado a ter paciência, mas acima de tudo, e apesar de tudo, o Senhor nos ama, né? E o tempo dele é perfeito. E em todo o tempo, nesse caminhar com o meu filho, Deus colocou pessoas maravilhosas. Lá na igreja, nós temos as professoras, né? Nós temos as salinhas das crianças. E as professoras, elas amam tanto o meu filho, elas me abraçam, né? Com esse amor por ele, né? Nós temos ainda que lidar ali com algumas situações, porque ele fica às vezes agitado, às vezes nervoso, às vezes ele não quer fazer o que a dinâmica da aula pede. E as professoras, elas sempre vêm falar comigo, Dani, a gente está tentando, às vezes ele não quer, a gente não força, mas conte comigo. Então, a comunidade a qual eu estou inserida me abraçou, né? E os meus pastores, pastor Marcos Rulli e pastora Gi, eles sabem, né, da condição do Gabriel e eles são, assim, super amorosos. Teve um dia que... Esse dia foi bem difícil para mim. Teve um dia que o Gabriel, ele estava bem agitado na igreja. O bom é que a gente vai para a igreja, tem o louvor, tem a banda, ele não se incomoda com barulho. Só que se ele quer pegar algo, ou se ele quer ir até perto do púlpito, por exemplo,
e eu não deixo, ele entra em crise, ele começa a se debater, ele fica muito nervoso. E nesse dia, foi o ano passado isso, nesse dia ele ficou bem agitado e estava no meio da pregação. E eu sou uma obreira que eu tento deixar o ambiente mais tranquilo possível, ambiente de culto mais tranquilo possível, né? E eu vi o meu filho ali gritando. O que que eu fiz? Eu peguei a chave do carro e levei o Gabriel lá para fora e fiquei lá. E lá no carro eu falei para Deus, eu venho para a igreja, eu vou ter que tirá-lo, vou ter que ficar aqui no carro até ele se acalmar. Eu perdi meia hora da palavra. E ali eu falei para Deus, Senhor, me dá uma estratégia, né? Me dá uma estratégia para quando ele entrar, assim, não é sempre, é esporádico. Me dá uma estratégia do que eu devo fazer, porque eu não queria sair do culto para trancá-lo comigo no carro. E aí, no outro dia, a minha pastora me ligou e ela falou assim, Dani, você não vai mais sair do culto. Você pode subir, fica lá em cima na salinha do pastor, vai na cozinha, dá alguma coisa para ele comer, nós vamos orar. E aí ela orou por ele. No domingo seguinte ela impôs as mãos sobre ele. E desde aquele dia nunca mais eu precisei ir pro carro. Quando ele está um pouquinho mais agitado, eu ainda tenho que mostrar um pouco de celular. Eu sei que não podemos, no meio do culto, deixar a criança vendo, só que o meu pastor, ele entendeu que por alguns minutos eu preciso pôr ali o desenho da Peppa, só para ele se acalmar, para ele se regular, para ele ficar um pouco mais calmo. E aí, num momento de distração minha, porque ele fica comigo durante o louvor, antes de ir para a salinha, né, da aulinha, tinha acabado já o louvor, a professora ainda não tinha vindo pegar as crianças, eu fui, acho que pegar água, deixei ele sentadinho. Quando eu volto, menos de 2 minutos, ele já estava correndo na frente do púlpito. E ele corre, ele tem esse prazer, ele vai e volta. Aí o pastor olhou e falou assim, deixa ele correr. Deixa o Gabriel correr. Então, a sensibilidade do meu pastor em me acolher, porque ele sabe que eu não gosto, ele sabe que eu não deixo ele correr, eu pego já imediatamente. E ele falou ali no púlpito, e falou, deixa o Gabriel correr. Então, eu sou muito agradecida pelos pastores que nos acolhem, que nos amam, né? E toda a igreja, todos os irmãos da igreja, eles amam a minha família, né? E eu só tenho a agradecer ao Senhor por isso, né? Então eu queria deixar esse testemunho, gravar esse testemunho para dizer para você, mãe, que tem um filho autista, que isso não é vergonha. Não é vergonha para ninguém e não deve ser vergonha para você. Eu nunca tive vergonha do Gabriel. Eu tive ali apenas uma preocupação de como as pessoas o veriam, de como as pessoas pensariam a respeito dele. Ele tem uma doença? Não, Gabriel é perfeito. Então eu, como mãe, te encorajo a nunca ter vergonha do seu filho, de mostrar o seu filho como ele é para o mundo, né? Nós, como cristãs, nós sabemos que a mão do Senhor está,
levantada, está sobre a vida dos nossos filhos, e nós clamamos e nós cremos, e todas as noites, eu faço isso. Se você puder fazer, faça também. Todas as noites eu coloco a mão na cabeça do meu filho, quando ele já pegou no sono, e eu declaro: Gabriel, você vai falar em nome de Jesus. Gabriel, eu te abençoo em nome de Jesus. Gabriel, eu te amo do jeito que você é. Todas as noites eu faço isso. Todas as noites eu passo pela porta do quarto do Davi e da Carol. Eu te abençoo. Mando orar. Orou já? Então, boa noite, vai dormir. Eu quero ouvir a oração, hein? Eu falo. Já orou? Carolina, não tô ouvindo, Carolina. Eu peço para ela orar ali o Pai Nosso. Carol, já orou, já orou. Quando eu vejo que tá o silêncio, eu vou lá. Mesmo depois que eu já deitei, eu levanto e eu abençoo através ali da porta. Às vezes eu entro, declaro sobre a vida de cada um dos meus filhos que o Senhor os abençoou desde o meu ventre, até antes, né, de formá-lo. O Senhor já tem decretado vitória para a vida de cada um. Então, que este vídeo ele seja um canal de bênção para a sua vida. Né? Eu não quero só gravar um testemunho, porque eu acho legal, porque eu acho bonito, não. Eu quero declarar a vitória para a sua vida também, para a sua casa. Tenha força, tem de bom ânimo, né? O Senhor já venceu na cruz por nós e nós já recebemos a vitória através da cruz. Então nós temos que declarar na vida dos nossos filhos: nós somos mais do que vencedores. Então, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que quem está neste momento assistindo este vídeo, Senhor, que a tua mão poderosa alcance essa família, essa casa, essa criança, esse adolescente ou jovem, que a sua mão poderosa, Senhor, continue estendida para que a bênção na vida dos teus filhos seja alcançada. Que através do nome de Jesus, eles tenham a consciência que realmente nós vencemos através do sangue, do teu sangue derramado naquela cruz. E eu peço, Senhor, que neste momento, todas as crianças autistas tenham o toque, a tua mão poderosa na vida delas, que elas cresçam em sabedoria, que elas sejam vitoriosas em tudo que elas fizerem. E eu declaro vitória para minha casa, também na vida dos meus filhos, do meu esposo. E eu agradeço e eu sou muito grata a Ti, Jesus, por esta oportunidade. Eu louvo e agradeço. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.